Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2017. É um sábado, o verbete é de número 4.229. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 15 máximos. O tema, técnica energética para reurbanológica, e foi elaborado segundo a especialidade reubexologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Virgínia Sibon. Ela é graduada em Letras, brasileira, natural de Jundiaí, São Paulo. Voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2000, docente da Conscienciologia desde janeiro de 2001 e tenepsista desde 2005. A técnica energética para reurbanológica é a prática parapsíquica conscienciológica grupal, compreendendo o grupo sinérgico, fraterno, universalista e cosmoético de consciência e consciexes interconectadas ao objetivo de cooperar na interassistência em prol das reurbanizações extrafísicas e decorrências multidimensionais. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reubexologia, o holopensene universalista, o fortalecimento do holopensene maxi-fraterno, a conexão com o holopensene dos evoluciólogos. Na fatologia, maxi-proexis grupal, a prioridade grupal pela assistência para a reurbanizadora, o acolhimento assistencial, a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais, o trabalho qualificado autolúcido ombro a ombro com os amparadores extrafísicos, os aportes verponológicos acessados durante a atividade assistencial, o aproximarium. Na parafatologia, a interconexão multidimensional para a reurbanizadora, o autodomínio energossomático para auxiliar na sustentação de campos bioenergéticos heterassistenciais, a ectoplasmia, o reencontro com um grupo evolutivo extrafísico, os mecanismos interassistenciais multidimensionais sob a autoridade ou superintendência dos serenões. A gente chama a atenção que no detalhismo tem 11 máximos, o que constitui né, para o professor Valdo, um destaque especial para o verbete no quesito detalhismo. Ele fazia uma listagem de todos os verbetes com 11 ou mais máximos, porque, no entender dele, outra pessoa que quisesse fazer um outro verbete com tema na mesma linha ou com a mesma especialidade, ele facilitaria a vida, né, do outro verbetógrafo, procurar todos os verbetes naquela área que tivesse 11 ou mais máximos, porque, teoricamente, ele estaria muito mais detalhado. Então, ele não perderia nenhuma informação. Aí eu gosto sempre de reafirmar isso para não perder, né, na história do passar do tempo. Na argumentologia, a gente vai destacar o parágrafo procedimentologia, que, segundo a paratecnologia, a verbetógrafa ela faz uma enumeração de 5 fases componentes da técnica energética para reurbanológica da APROCIM. Na remissiologia, nós vamos destacar a autoconscientização cosmológica, para a conexão, para a lógica interassistencial, serenosfera, setorização holopensênica. A técnica energética para a reurbanológica, ferramenta assistencial colaboradora do movimento reubexológico planetário, potencializa a evolução da humanidade e para a humanidade. Você já participa da atividade grupal assistencial para a reurbanizadora? Qual a vivência teática enquanto mini-peça do maxi-mecanismo assistencial reubexológico coordenado pelos serenões? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Ragani e Nilzabete Corrêa.
para-urbanologia, amparofilia, desassimilação, evoluciologia, fraternofilia, interassistência, maxifraternismo, megacooperação, multidimensionalidade, neofilia, ortoenergização, ortopensene, paraconexão, paratécnica, reciclopensene, retroalimentação, reurbanologia, serenosfera, sintonização, universalismo. Ontem eu falei, eu vou falar rapidamente hoje, que essa técnica da mega-análise, né? Da mega-análise, ela foi criada pelo professor Valdo, e é para extrair 20 palavras do título do texto do verbete, e a partir do qual o conjunto de 20 palavras, o leitor, o próprio pesquisador, teria condições de aprender a ideia do verbete com as 20 palavras. É como se fosse uma síntese, né, do verbete, mas que se chama mega-análise do verbete. Tudo bem? Virgínia, a gente já sabe que você trabalha, né, com a Procim lá, que você é uma das líderes lá, mas, mesmo assim, qual é a importância de fazer esse título, né, de verbete? Por que você decidiu fazer esse título de verbete? Todos, meu agradecimento novamente ao pessoal da revisão da Enciclosapiens. Eu agradeço muito as alterações, as orientações, foram de grande valia para mim. Agradeço o amparo intrafísico da Rosa hoje, que vai aqui me ajudar muito. Agradeço os tertulianos aqui presentes pela assistência, pela colaboração com as perguntas, os teletertulianos e os paratertulianos. Agradeço também os amparadores extrafísicos que estão aqui presentes. Bom, na realidade, a técnica energética para-urbanológica mais diretamente relacionada à Procim, que é a atividade pró-conexão interassistencial multidimensional, faz parte de um corpus de neoconceitos trazidos pelo Walter, né? E aí, como o grupo, a Procim, na realidade, ela foi criada por ele, né? E ele, explica, é o seu amparador intrafísico que está aqui hoje, né? Walter Almeida, lado, né? Que é a minha dupla evolutiva, né? Ele coordenou, ele está coordenando ainda não, agora é Sim, ele é coordenador, ele foi coordenador. A coordenadora da CIPEC hoje é a Liliane Scarpari, né? Sim, com certeza. Mas quem trouxe todas as neo-verpons, na realidade, foi ele. E a Procim, essa técnica energética para-urbanológica, ele trouxe também, e o grupo participando da técnica no decorrer dos anos, que ela existe desde 2003, o grupo foi fazendo adaptações, alterações, autoexperimentações, experimentações em grupo. Então, quando a gente formou esse corpus de neoconceitos, foram distribuídos alguns títulos para a gente trazer a conhecimento da CCCI. Mas quem que coordena a atividade hoje? Continua sendo ele ou é outra pessoa? Não, é ele que coordena. Ele que está coordenando, tá bom. E, então, é por conta disso. Então, esses neoconceitos envolvem a questão da vetorização para-urbanológica, a conceituação da cidadania multidimensional, que é um verbete que ele vai defender amanhã. O campo energético para-urbanológico é um verbete que eu vou defender. É importante a setorização, que a Liliana defendeu, o bolsão holopensênico, que a Maria Conceição defendeu. Na realidade, são neoverpons, mas os verbetes foram desenvolvidos pelos seus autores, né? Então, a gente traz aqui a ideia dele e desenvolve pela experimentação. Isso é muito bom, né? Tá?
Bastidores. Você teve algum bastidor para a escrita desse verbete? Então, esse verbete ele está muito ligado à questão do nosso congresso. Nós vamos ter o primeiro congresso de para-herbanologia, que acontece lá em Jundiaí. Gostaria de convidar todo mundo, né, que é um momento importante na história da CIPEC. A gente vai lançar a primeira revista de para-herbanologia, o Reurbanizator, né? E então ali vão ser apresentados artigos dos pesquisadores ali da CIPEC, são convidados também outros congressistas que participarão, e a técnica energética para-herbanológica vai ser um assunto bastante discutido lá, o campo energético para-herbanológico, porque acontecem muitas experiências e os pesquisadores vão trazer essas experiências para apresentação, para troca de ideias. Então, esse verbete ele está muito ligado à questão do nosso primeiro congresso. Então, para mim, é uma alegria vir aqui e apresentar, trazer a público a técnica energética para-herbanológica. E, de alguma maneira, ela está conectada também à minha especialidade de pesquisa, que é a serenologia, né? Porque os serenões são os que estão à frente aí de toda a estrutura e comandam as Reubexes, né? Então, está tudo muito interligado e eu fico muito feliz aí de poder trazer esse assunto. Você já deu o telefone para quem quiser fazer inscrição? Não, então, o telefone, eu vou dar o site da CIPEC, que é só entrar e aí lá tem as informações. O site é www.acipec.org, e se a pessoa quiser alguma informação por e-mail, o e-mail é acipec@acipec.org. Só letra o ACIPEC para a gente... É ASSIPEC. Vamos então começar aqui com as primeiras perguntas dos teletertulianos, e aí vocês fiquem à vontade aí para a gente fazer uma alternância aqui entre teletertuliano e tertuliano. Essa teletertuliana aqui é da Alemanha e ela te faz praticamente 5 ela pede para você desenvolver 5 paradoxos aqui. Na paradoxologia, eu não sei se são todos, não deu tempo de eu olhar aqui, mas vamos lá. São todos, eu imagino que sejam todos. Você vai lendo e vai desenvolvendo? O paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido, ela começa com esse. Ela começa com cosmoética destrutiva. Então ela começa do final. Então, o paradoxo da cosmoética destrutiva. É a questão de que aquilo que já não está servindo mais, aquilo que está atrapalhando de alguma maneira a evolução da consciência, seja aquilo que já está degradado, deve ser destruído para que no lugar seja construído algo novo. O paradoxo, então, é destruir para construir, né? Como é que você vai destruir construindo, né? E então eu tenho aqui uma casuística de uma autoexperiência que eu tive na técnica. Eu trouxe algumas poucas assim, que no dia 28 de dezembro de 2015, numa das fases, a temperatura ela costuma cair mesmo, mas eu percebi que ela caiu muito e parecia assim que eu ia congelar, né? E aí me veio mentalmente a informação que eu anotei, e era a fase onde a gente fazia a exteriorização mais potencializada para as reurbanizações. Aí me veio essa informação: a Reurbex não adapta, é necessário destruir os locais doentes da baratrosfera e reconstruir o novo. Assim também deve ser conosco, destruir o que não serve mais em nós. Muito bom. E eu acho que isso, para mim, gerou até uma neossinapse muito importante aí, porque às vezes a gente se questiona, né, por que colocar abaixo, mas realmente é isso. O que não serve... Sabe, ele é médico, ele pode confirmar comigo. Eu andei fazendo uma pesquisa
não se transforma uma sinapse ou um engrama em outro. Você tem que criar novos para poder aquele não ser ativado primeiro. Você tem que fazer novos, melhores, então, né? Essa palavra reciclagem a gente tem que pensar bastante, porque não é pegar uma coisa que está velha e reciclar ela como você recicla plástico, por exemplo, né? Você bota o plástico lá, o lixo, faz lá uma dissolução lá e aí sai uma coisa nova. Não é assim. Você tem que fazer o novo para que aquele novo destrua aquilo que, ou destrua, ou não deixe ele pronunciar, porque na verdade também não vai destruir, que eu acho que essa é quase que uma metáfora, né? Destruir para construir, esse paradoxo. Então, você vai fazer o quê? Você vai criando novas sinapses, ou para novas sinapses, e com isso cristalizando lá nos engramas e no parengramas, a ponto de, numa próxima vez que você for, como que você fala, instigada, não, estimulada ali, aquele estímulo não ative mais o antigo. O antigo ativa o novo, e por isso que você tem que repetir bastante o novo. Uhum. Então, essa ideia desse paradoxo assim é perfeito, né? No sentido metafórico, porque Sim. ninguém vai conseguir destruir mesmo, acabar com o outro, como não consegue destruir a consciência, né? Mas isso é um fato, né? Você não vai modificando o outro, tipo, pega uma lima, né, num brilhante e vai polindo assim até ele ficar bonitinho. Não é assim. O que foi para a holomemória não tem como. Não tem como, e é apagar. Bom que não tenha. É bom que não tenha, exatamente. porque quando você precisar para fazer uma assistência, você vai lá e resgata. Você vai lá e pega o parengrama antigo e usa, né? A codificação de parengramas atuais, isso que é importante, parengramas evolutivos, que você começa a usá-los no dia a dia e, portanto, cai em desuso os anteriores, os antievolutivos, né? Então, aí que, de repente, a sua holomemória, ela fica codificada com parengramas mais atualizados, mais evolutivos e acessados no dia a dia. A gente está falando intraconsciencialmente, né? Porque materialmente, quando tem, por exemplo, aí você tem que queimar mesmo, tem que jogar fora. Botar abaixo mesmo, isso, né? Tem que destruir mesmo. Então, a Pilar queria falar alguma coisa. Eu ia só perguntar, será que dá para entender melhor por que essa necessidade da ressoma de ter um cérebro novo? Pois dá, né? Porque você tem possibilidades com a genética diferente, né? Então, tem algumas congélulas, o professor Waldo escreve assim, em algum lugar, algumas congélulas assim, que nasceram em famílias bem dotadas para ver se melhorava, né? Mas precisou de um substrato novo, né? que vai ser que vai dar certo, mas mais favorável, né? E nós mesmos, nós nascemos em famílias, quem fez o curso permissivo, que pôde escolher, exatamente para desenvolver determinadas sinapses. Mas foi uma destruição deste cérebro e o outro é um novo, né? Tem uma coisa que eu não vou recuperar agora, que o professor Waldo fala, do para-DNA, não sei se você leu, que essa vida intrafísica, com essas sinapses, com essas parasinapses, ela vai modificando também o para-DNA. Sim. Então, essa vida intrafísica importa demais para a tua evolução posterior. Porque tem a consciência ali, tem o paracérebro, né? Que vai registrando, como o Walter falou, da holomemória. Mas nós precisamos de um instrumento novo. Muito bom, gente. Vamos lá, então, eu vou continuar com os paradoxos. O paradoxo pesquisador independente intrafísico, mini peça interassistencial multidimensional interdependente. O que é isso? É que cada participante da técnica, ou cada aproximador também, como é chamado, ele é um pesquisador independente intrafísico, mas ele faz parte de um grande conjunto, de um grande maximecanismo interassistencial multidimensional interdependente, porque um vai ajudar o outro na interassistencialidade. Esse maximecanismo, ele depende do conjunto para que ele efetivamente aconteça de uma maneira positiva e mais potente.
Então, o pesquisador, ele é um indivíduo, mas ele eu falo que é um paradoxo, mas ao mesmo tempo ele funciona nesse maximecanismo. O outro paradoxo é o paradoxo autossuficiência evolutiva e interdependência evolutiva. Eu entendo que o esforço, a determinação, a escolha para a autoevolução é pessoal, mas ela é interdependente do grupo para que ela também efetivamente aconteça, porque é no grupo que a gente encontra os maiores autoenfrentamentos. E quando você encontra os autoenfrentamentos, são as grandes oportunidades de você fazer as suas autorreciclagens. E a cada autorreciclagem é um degrau na autoevolução. Eu entendo que seja por conta disso. O outro é o paradoxo de a evolução ser individual, mas ser catalisada pelo grupo. Catalisada quer dizer ser otimizada, potencializada, acelerada pelo grupo. Então, que o processo evolutivo é da gente, cada um tem o seu processo evolutivo e é responsável por ele. Eu não posso responsabilizar a Rosa pelos meus desmandos, se houverem. Né? Ele é pessoal, então ele depende de mim, das minhas escolhas. Mas o grupo, essa catálise, é porque o grupo potencializa isso. O grupo acaba, de alguma maneira, ajudando. É a união de esforços em prol da evolução daquela pessoa. Tem uma fala do professor Valdo, que ele fala que as grandes realizações, eu até anotei aqui, olha, geralmente são coletivas, ou seja, realizadas através de numerosas equipes especializadas. Contudo, o crédito da façanha vai assinalado na ficha evolutiva pessoal de cada consciência participante. Então, a gente tem o processo da evolução individual, mas ela é sim otimizada por um grupo. Então, você participar, por exemplo, como é o caso do verbete, eu não estou defendendo a Procim, mas é o verbete, então eu vou falar muito dela, né? A participação constante, esse compromisso interassistencial com a técnica energética para-urbanológica, a Procim hoje já com 14 anos, eu entendo que seja um fator de catálise evolutiva para o grupo e para o indivíduo que se compromete, se responsabiliza nessa empreitada assistencial, né? O paradoxo de o assistente ser o primeiro assistido. Eu entendo que em toda assistência, o movimento assistencial é direcionado para o assistido, né? Mas o assistente, ele acaba sendo o primeiro a ser assistido. Por exemplo, na técnica energética para-urbanológica Procim, a primeira fase é você fazer o autoequilíbrio energético, trabalhar com as energias, fazer a homeostase, né? Se preparar para fazer assistência. Nesse momento, quando você está se preparando, depois tem a fase do arco voltaico entre duplas, né? Nesse momento você está sendo assistido. Nessa preparação para assistência, você já está recebendo assistência para depois você assistir. Na TENEPS, né, o que a gente percebe? A gente faz uma preparação para iniciar a TENEPS, manobras energéticas, tudo. Aí, com o acoplamento do amparador, que você recebe aquela onda de energia, a primeira onda é a gente que recebe aí, que ela vai para o assistido, né? Então, eu entendo que seja esse o paradoxo, né? Acabou, né? Acabou. Para a próxima teletertuliana, que é de Porto Alegre. Na ciclologia, página 8, segunda linha, o ciclo multiexistencial dos componentes do grupo evolutivo. Poderia falar sobre esse ciclo? Tem algum dado, casuística de reconhecimento? Deixa eu só achar, tá? Na ciclologia, página 8. O ciclo multiexistencial dos componentes do grupo evolutivo. Sim, na realidade, não sei, eu penso assim, o grupo evolutivo, ele faz um rodízio. Hoje existe uma equipe, o grupo de evolução está aqui no intrafísico realizando uma proexis, vamos colocar aqui no caso da técnica energética para-urbanológica, existe um grupo evolutivo afinizado
a essa questão da para-herbanologia, assistência para-herbanológica, que se comprometeu ainda no intermissivo, junto com uma equipe extrafísica, a realizar esse processo, essa proexis aqui. Aí vai haver o revezamento. Aí dessoma essa equipe, quando a equipe está no extrafísico, aquela equipe do extrafísico provavelmente vem para cá e a gente é que vai fazer a sustentabilidade, o amparo, vai ajudar a equipe intrafísica a realizar aqui as suas programações dentro da nossa afinidade pensênica. Aquele objetivo nosso, que provavelmente eu entendo que a gente já venha com isso há muito tempo, de promover assistência. Agora, assistência para-herbanológica, eu entendo que seja por conta do contexto que a gente está vivendo aqui no planeta. Ela fala de casuística, eu acho que não existe, eu não entendo assim como mostrar casuística, mas ela pode ver se o sentido do que eu estou falando por questão das afinidades, né? Então, se ela participa de alguma atividade em grupo, ela vai perceber que existe uma questão de se tornar irresistível aquele encontro com o grupo para você realizar aquela assistência. Eu estou lembrando de um exemplo que a gente fez semana retrasada, já passa tempo rápido, né? É um encontro dos enciclopedistas, e o tema era da enciclopédia francesa, né, do século XVIII, do Iluminismo, a enciclopédia da Conscienciologia. A impressão que me dá é que, claro, a gente estava de alguma maneira envolvida naquela. Muitos, né, fizeram, assim, tem uma sensação de que estavam ali naquele grupo, seja lá da maneira que for, mas de alguma maneira estava lá. E hoje a gente está aqui nesse grupo fazendo a enciclopédia. Então, acho que é um tipo um ciclo, né? E se não tiver estado na enciclopédia, pode ter estado em algum outro movimento intelectual de escrever alguma coisa para deixar um legado para a humanidade, né? Porque a enciclopédia dos iluministas foi um legado, né? Até hoje tem países que usam as indicações que eles deixaram para suas organizações. E a gente também está construindo um legado do ponto de vista da Conscienciologia. Eu acho que é nesse sentido aí que tem um ciclo, né? Sim, eu entendo que seja esse, e o ciclo também entre as consciexes e as consciências, havendo o revezamento aí, né? Agora, eu estava vendo a tertúlia, quer dizer, estava lendo o que eu anotei da tertúlia localização, não sei se vocês viram, e vale a pena vocês lerem. Aí o professor Valdo, ele é muito engraçado, né? Ele falou assim, olha, ressomar é uma bênção, a gente fica livre do grupo lá. Dessomar é uma benção, a gente fica livre do grupo daqui, entendeu? Então, essa coisa de ressomar e dessomar, também tem isso. Esse grupo aqui, que você já aprendeu com ele, ou não aprendeu com ele, você já vai ter uma outra possibilidade. Nessa troca de grupo em grupo, é claro, vai ter um ciclo aí no meio disso tudo, mas esse movimento de você deixar um grupo aqui, passar para o outro, depois voltar para um grupo, esse movimento é evolutivo, né? Também. Na Estrangeirismologia, página 6, poderia nos explicar, de modo geral, como funciona o modus operandi da paraconexão interassistencial multidimensional? Então, ela é explicada justamente na página 10 em procedimentologia, né? Então, é o passo a passo da técnica. Então, posso explicar agora. Inicialmente, a gente faz a preparação, que é justamente a questão de buscar fazer autoasfixia energética, buscar homeostase, trabalhar a expansão energossomática, né? E fazer o acoplamento com o amparador extrafísico de função. Aí, na segunda fase, é a fase do arco voltaico, onde nós fazemos a troca de arco voltaico em duplas, né?
Depois, existe a formação do campo energético para-herbanológico, que é um verbete que eu vou defender segunda-feira. Então, eu vou detalhar melhor o campo energético para-herbanológico, mas essa fase é onde a gente, então, faz a consolidação desse campo energético para-herbanológico. Lá no verbete do campo, eu explico como isso acontece. Depois, na conexão, a partir da instalação do estado vibracional, a gente vai buscando a sintonização com vários holopensenes, né? Então, a gente vai buscar a sintonização com as centrais extrafísicas. Por que as centrais extrafísicas? Porque elas são locais de armazenamento, são usinas onde se concentram as energias, sentimentos e ideias que são utilizadas justamente na questão das reurbanizações extrafísicas. Os planetas irmãos é um conceito que eu trouxe do Homo sapiens reurbanizatus, onde o professor coloca esse conceito sobre os planetas que são afinizados ao processo evolutivo cosmoético e que são outros planetas desta galáxia, de outra galáxia, mas são outras civilizações que estão de alguma maneira conectadas a nós pela afinidade de buscar a evolução através da cosmoética e da interassistencialidade. Aí a gente faz a conexão com a serenosfera, né, que é o holopensene serenológico, buscando o contato com o fluxo serenológico. E depois, então, a gente, no estado vibracional, a gente faz essa sintonização e a fase seguinte é exteriorizar as energias para a formação do bolsão energético assistível, onde são trazidas as consciências para serem assistidas. Então, nessa fase também são direcionadas energias assistenciais para os bolsões que os aproximadores tenham elegido para fazer sua pesquisa, que o Walter falou no verbete de vetorização para-herbanológica, e amanhã no verbete cidadania multidimensional ele vai falar dessa pesquisa do cidadão multidimensional, onde ele busca ser um epicentro de um processo reurbanizador através da escolha de um bolsão holopensênico patológico. Acontece isso, e nessa fase do bolsão é onde acontecem as assistências propriamente ditas, aí as cons-réus. E depois, no final, terminada com a desassimilação para finalizar a assistência. Após o término da atividade, nós fazemos, cada participante anota as suas autoexperimentações, e depois há uma troca onde cada um relata o seu autoexperimento, e uma pessoa fica responsável por anotar no caderno das sincronicidades as sincronicidades que aconteceram naquele dia. Cada aproximador ou cada participante dessa técnica tem um caderno, todo ano o caderno é renovado, um caderno com 52 páginas, referente às 52 segundas-feiras do ano, porque a técnica acontece às segundas-feiras, onde ele vai anotar em cada fase as percepções, para-percepções, suas vivências. Aí nós temos também um manual de autoexperimentografia, que vai detalhar para o participante quais são o confort, a maneira como ele deve relatar as suas autoexperimentações, caso ele queira
fazer daquilo um artigo ou algum outro trabalho mais profundo, porque às vezes o participante ele tem alguma vivência muito importante para ele, aquilo mexe muito com ele, ou tem uma vivência de pré-cognição que ele posteriormente ele consegue confirmar com dados, então ele transforma aquilo num trabalho mais completo. Aí tem esse manual que vai orientar o aproximador a fazer a sua escrita, o seu trabalho. É que tem um teletertuliano de Cariacica que fez exatamente essa pergunta que você já acabou de explicar, que é o procedimentologia, mas antes ele pedia para explicar o que era a aproximarium, né? Tá. E aí eu vou pedir ela para fazer uma pergunta em cima disso que você... Então eu espero um pouco. Aí você espera um pouquinho. Parabéns pelo verbete. Obrigada. É que, assim que falando, dá uma sensação que esse grupo parece uma dinâmica que vocês fazem lá, assim, porque a gente está acostumado com as dinâmicas aqui, né? Por que estou perguntando isso? Porque em função de que essa técnica me parece que ela não pode ser feita individual. Ela pode ser feita a partir de 2 pessoas para você poder montar o campo energético para-herbanológico. O campo energético para-herbanológico, para ele ser formado, ele precisa de pelo menos 2 consins para a formação do pilar. Existe um pilar, ao modo de um portal interdimensional, que eu também estou escrevendo o verbete do portal. E esse portal é onde há o intercâmbio de toda a assistência que vai acontecer. Então, das equipes extrafísicas, os aparelhos extrafísicos, as consciências extrafísicas que vão ser trazidas para a assistência, né? Então, o que a gente entende é que tem que ter mais do que uma consim. Então não pode fazer, não daria para fazer individual, né? Se a pessoa quisesse. Mas aí... individual é a própria TENEPS, A né? TENEPS, né? O que ocorre sim, a gente está entrando nessa fase de experiência, porque a gente está com um curso EAD a ser lançado, e nesse curso EAD a gente vai passar toda essa técnica, esse contexto, vai ser falado sobre urbanizações e tudo mais. E essa técnica também vai ser apresentada no curso EAD. E quem fizer o curso, ele poderia, dentro da cidade dele, ou do local onde ele reside, arrumar ou convidar mais uma consim, né, a fazer o curso e os 2 fazerem essa técnica lá no setor onde ele mora. Então, é realmente uma proposta de difundir essa técnica, mas teria, como a Virgínia colocou, a necessidade de pelo menos 2 pessoas. É porque tem uma etapa aqui que tem que fazer o arco voltaico, né? Um no outro, né? Deixa ela responder o aproximarium. É sobre essa questão também, ou Pilar? Eu não queria entrar no fluxo aí da troca de experiências, mas é que no procedimento estão 5 fases. A desassimilação também é uma fase? Não sei. A gente considera que é o final da atividade, então a gente faz a desassimilação. Mas como uma fase da técnica? É uma fase da então técnica, é o final da técnica. Então são 6 fases. Está errado aqui, são 6 fases. Entendi. No enunciado. Ela está no... É no enunciado, são 6 fases. Tá. Precisa arrumar. Obrigada. Então, aí responde ao nosso amigo lá de Cariacica, que ele pergunta o que é aproximarium. Aproximarium é o local intrafísico onde acontece a aproxim. O aproximarium é um local onde a gente utiliza para dar curso, né, fazer a docência e trabalhar com a aproxim e também fazer oficinas. É mais para a atividade mental somática e a aproxim. Tudo bem? Você quer fazer pergunta? Pode falar. Eu vou ter que sair para o complementário, mas quando eu estava lendo o verbete, me chamou muito a atenção essa técnica da cesta.
página 1, na antonimologia. Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho mais sobre essa técnica. A técnica da sesta é a técnica do descanso após o almoço. Da sesta. Da sesta. É aquela, você descansar, tirar um cochilo depois do almoço. Tem um verbete do professor Valdo, né? Acho que tem. De novo, parabéns pelo verbete. Obrigada. Na página 6, na megapersonologia, você coloca assistência para-herbanológica, mega cooperação. E depois na coloquiologia, logo embaixo, você coloca a união faz a força. Eu gostaria que você fizesse uma correlação com a fatologia lá na página 7, que você fala a somatória das energias conscienciais assistenciais, né? Porque fazer um link com a união faz a força e a mega cooperação. Achou? Na Sim. página... Sim, então, eu entendo que esse mega projeto de fraternidade máxima que os serenões estão aí trazendo para a gente, que são as reurbanizações extrafísicas, é uma assistência gigantesca que acontece, que cada um de nós pode colaborar. Então, o grupo lá de Jundiaí pretende e tenta colaborar participando da técnica energética para-herbanológica. Eu entendo que o tenepsista, ele colabora participando com a sua assistência na TENEPS, e assim eu entendo que todas as dinâmicas, práticas energéticas, com o objetivo de assistir, de se doar desinteressadamente, de alguma maneira faz conexão com esse fluxo serenológico e é direcionado para ajudar nas reurbexes, né? Agora, a mega cooperação, eu entendo que assim, essa assistência mega gigantesca que está acontecendo precisa de mega cooperação. É o que eu falei ontem e que eu vou falar muito hoje. Depende de todos nós. Quanto mais pessoas tiverem autoconsciência da importância da nossa participação nesse mega projeto de reurbanização, que vai assistir todo mundo, vai ajudar o nosso planeta a sair dessa condição sofrida de hospital, para ir para uma condição muito mais tranquila de escola, depende, claro, do esforço de todo mundo, né? Então, quanto mais pessoas estiverem autoconscientes dessa importância, maior vai ser a cooperação, maior vai ser, mais fácil e mais rapidamente vai acontecer esse trabalho. A união faz a força justamente por isso. Todos juntos podemos mais. Juntos a gente sempre pode mais. E na técnica energética para-herbanológica, ela está fundamentada numa questão que o professor Valdo coloca no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 1118. Ele coloca assim, o que é preciso, ele não fala exatamente assim, porque não está escrito aqui, eu não sei exatamente como fala. Quais os elementos são necessários para que se realize uma reurbex, né? Então, ele coloca de muita energia consciencial, primeira coisa, de muita energia consciencial, de muitas consciências, consciexes engajadas, amparadores especializados, que eu entendo que sejam evoluciólogos, serenões, mas essa muita energia consciencial tem a ver com a gente. Nós estamos ali envolvidos nisso e com a responsabilidade nisso, né? É por conta disso que eu coloquei. Na terceira linha também da parafatologia, você coloca, né? Está falando um pouco sobre isso. O autodomínio energossomático para auxiliar a sustentação de campos bioenergéticos heteroassistenciais. Isso. Então, nesse caso, eu estou colocando especificamente com relação à técnica energética para-herbanológica, que você precisa desenvolver, melhorar a questão do autodomínio energossomático. Por quê?
Porque quanto mais você dominar as suas energias, conseguir trabalhar melhor com as suas energias, melhor você vai ser, uma mini peça mais competente você vai ser dentro do maxi mecanismo assistencial, porque você vai conseguir dar mais potência nas suas exteriorizações, vai expandir melhor seu campo, vai conseguir facilitar o trabalho da equipe extrafísica que vai atuar com você, né? É por conta disso que eu coloco aqui. Na fatologia, página 7, primeira linha, quais são alguns dos aportes verponológicos acessados durante a atividade assistencial? Eu coloquei aqui, principalmente, os últimos foram o Walter que trouxe também, que é a vetorização para-reurbanológica, a para-administraciologia pública, a oficina, né? A oficina da cidadania multilingüe. Aportes verponológicos, mas aí não é aporte individual, é aporte grupal, é isso? Não, é assim, o que eu quis colocar assim são os aportes que podem acontecer durante a técnica, o que você pode receber de verpons, né? A serenosfera, então, mas aí o que eu entendi foi isso, cada um, o que vem de aportes verponológicos. Tá correto o que eu estou respondendo? Não, entendi. Eu não chamaria de aporte. Você está dizendo são insights verponológicos, sim, né? Tá. Mas vale a mesma coisa, aporte. Na codigologia, página 7, de que modo ocorre o imbricamento entre o Código Pessoal de Cosmoética e esta técnica para-reurbanológica? O Código Pessoal de Cosmoética, eu entendo que o participante da técnica energética para-reurbanológica, ele tenha que ter como base de postura a cosmoética. O ortopensene, ele vai liberar ortoenergias, e essas ortoenergias são imprescindíveis para que aconteça a assistência que é determinada ali que deve acontecer na técnica energética para-reurbanológica. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é muito importante para que a técnica aconteça dentro da melhor qualidade assistencial. Sabe o que eu pensei aqui, nesse imbricamento aqui? É claro que cada um vai ter o seu Código Pessoal de Cosmoética, mas sabe aquele princípio que você, acho que já explicou aqui? Não, o paradoxo do assistente ser o primeiro assistido. Então, na hora que você está lá fazendo a técnica, né, da para-reurbanológica, você está sendo o primeiro reurbanizado. Entendeu? Sim. Que nós somos reurbanizados, né? A gente só não tem o nome de CONSREL porque a gente teve tempo de passar pelo curso intermissivo. Sim, não é? Eu coloco aqui que a gente foi CONSREL. Mas assim, esse nome CONSREL, eu demorei muito para entender isso, sabe? Mas assim, o livro, ele fala lá das três pontas, né? Dos três braços da reurbanização, que os que estavam melhorzinhos, né? Saídos da baratofera melhorzinhos, iam para o curso intermissivo, os outros que não, como você falou ontem, que não teriam como aproveitar aqui na Terra, vida intrafísica. A vida intrafísica da Terra. Foram transmigrados para outros países e para outros planetas, e a maioria absoluta dos que foram tirados da baratosfera vieram ressomados compulsoriamente, ou seja, esses que foram ressomados compulsoriamente não tiveram tempo de passar, tempo e condição, né? De passar pelo curso intermissivo. Esses são, entre aspas, denominados CONSRELs. Nós, que fomos tirados da mesma baratosfera, ou mesmo outra, né? Mas tivemos tempo, por algum processo interno nosso, de passar, tempo e mérito também, de passar pelo curso intermissivo, nós somos chamados de intermissivistas, mas todos nós somos reurbanizados. E aí, quando a gente chega aqui, mesmo intermissivista, a gente não tem que fazer recim, ressex, isso não é nada mais, nada menos do que fazer uma reurbanização contínua, né? Então, e aí eu acho que aí é que está o imbricamento, na hora que você se dedica a trabalhar
para nossos parceiros lá, que foram chamados de CONSRELs, a gente está se melhorando também. Não é? Eu acho que tem essa coisa. E aí o Código Pessoal de Cosmoética é aquilo que você falou. A gente é instigado a trabalhar com a cosmoética, senão a gente não trabalha com eles, né? A gente é mais um para ser assistido, né? Isso. Na Legislogia, página 8, o que diz a lei da cosmoética de modo geral? Bom, a lei da cosmoética diz que deve acontecer o que acontecer que seja o melhor para todos. É a grande síntese, eu acho, que é o respeito à consciência. É o para-direito e o para-dever junto, né? Na Parafatologia, página 7, sexta linha. O que é o bonde extrafísico? O bonde extrafísico é o conjunto de consciências amparadoras que participam da técnica energética para-reurbanológica. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. É um verbete, né? É um verbete. Mas eu coloquei aqui como sendo a reunião, então, das consciências extrafísicas que vão participar, têm o mesmo objetivo e vão participar da técnica energética conscienciológica, são os amparadores. Eu coloquei aqui até como observação para trazer que nós fizemos, existe lá o mapeamento das sinaléticas, né? E no ano entre março de 2016 e 2017, a partir das sincronicidades que a gente vê, quer dizer, mais do que 2 pessoas perceberam a presença dessas consciências, eu trouxe aqui alguns tipos de amparadores extrafísicos que foram percebidos na atividade lá. Então, amparadores egípcios, executivos, amparadores negros. Tem muita questão de amparador que a gente recebe a informação da África, muito. Bom, né? Árabes, animais extrafísicos que atuam junto com os amparadores nas reurbanizações extrafísicas. Então, aparece muito a pantera negra, tigre. A pantera negra, aquela, uma potência. Tigre, uma águia também, que sobrevoa os locais da baratrosfera. Uma amparadora que a gente conhece como Serena, não sou eu que tenho essa percepção, mas é uma amparadora. Vários paravisuais de amparadores extraterrestres, então reptilianos, insetoides, anfibioides, bolas de luz, nórdicos, e existem uns amparadores que eles são denominados longilíneos, eles se autodenominaram longilíneos, eles são muito altos, isso todos conseguem perceber? Conseguem, são muito altos, fininhos, e eles estão eles estão com a gente desde o início, em 2003. Eles são extraterrestres? Sim, sim. Posso ir? Do bonde, já falei do bonde. O bonde você já falou. Aí eu vi aqui que tem vários tipos de bonde, né? São consciências, né? Então, tá certo você considerar esse grupo de consciências que te ajuda de bonde extrafísico, né? Porque eles têm um objetivo comum. Sim. Né? Na parafatologia, não, essa eu já te perguntei. Mas, de qualquer maneira, na parafatologia, página 7, 8ª linha, quanto ao sentimento de paragratidão à equipex, qual a diferença exata entre o sentimento de gratidão e o paragratidão, que não seja a natureza do objetivo deste sentimento, para justificar a diferença da terminologia? Essas 2 últimas perguntas vieram de Tapetininga para você. Tá. Eu entendo que o sentimento de paragratidão, a equipex, aconteça porque não é um sentimento de gratidão desta vida, né? Na realidade, essa equipex faz parte do meu grupo evolutivo, vamos dizer, no meu caso, né, que eu coloco aqui o sentimento para a gratidão, acredito que aconteça com todos os participantes,
mas a Equipex, ela não faz parte do grupo que está atuando nesta vida. Eu entendo que nós estejamos paraconectados já no intermissivo, com esse objetivo, com essa PROEX para realizar aqui. Então, essa paragratidão já acontece lá quando a gente se combinou para realizar essa PROEX, e eu entendo que essa gratidão aconteceu lá quando a gente decidiu que ia tomar essa empreitada aí juntos, né? Eles dando força lá e a gente executando aqui na intrafisicalidade. Espero que tenha... Tem o verbete que eu estou vendo aqui. Não tem. Aqui tem um verbete do professor Valdo chamado gratidão. Se ele quiser aprofundar, ele estuda aí o verbete gratidão. E lá na parafatologia, ele tem a paragratidão, entre parênteses, parapsiquismo, pangrafia. É exatamente isso que você falou. É a pessoa que tem todo um parapsiquismo e uma pangrafia, que é o conjunto de parapsiquismos, que consegue adentrar as vidas pregressas. Então, ele tem uma gratidão não só dessa vida, mas de uma vida um pouco maior, assim, da holomemória dele, né, toda. Né? Então, é uma gratidão muito mais fortalecida, muito mais intensa. E assim, existe aquela questão daquilo ser uma realidade muito forte para a gente, né? Está ótimo isso aqui. Pode. Só um instantinho. Tem um outro verbete que não é do professor Valdo, ação trafaricida. Acho que é do Marcos Almeida, lá da OEC. Ele coloca um item muito interessante, que ele bota assim, parafatologia, a paragratidão nascida da omnicooperatividade. Ou seja, sem ter limites, sem ter fronteiras, né? E normalmente a gente tem gratidão, porque a gratidão mesmo intrafísica é aquela que você tem... Sim. Um limite de enxergar... O que eu entendi é que ele estava colocando aí qual a diferença da gratidão e paragratidão, sem ser porque eu estou agradecida a uma consciência, né? Na realidade, a gratidão, ela vem de outra vida, de uma experiência que ficou marcada, e eu trago isso, e isso aparece durante a técnica, né? Mas, no caso, ele também pergunta por que é não direto a uma pessoa só, mas a diferença entre gratidão e paragratidão, eu acho que, na essência, tem a condição íntima da pessoa do sentimento, né? É um sentimento elevado, mas o outro é um sentimento que independe da afetividade, da necessidade, do relacionamento. É uma omni. Ela, a priori, ela já é grata, né? Sim. A priori, ela já vem com isso. Já vem isso. Eu acho assim que tem uma comparação que poderia ser feita entre fraternismo e megafraternismo. Existe o agradecimento e o mega agradecimento. Afetividade. E transafetividade. Exato. A mesma coisa. É completamente diferente a relação. Virginia, tem 2 perguntas do verbete, mas antes uma curiosidade. Dentro do grupo de vocês utilizam aquela técnica de adoção de um país para trabalhar no processo da reurbanização? Então, nós temos vários projetos de pesquisa. Há alguns anos a gente adotou, sim, teve um ano que a gente adotou a África. E é muito interessante porque naquela época não se falava muito da China. E a gente tinha um projeto com a Intercamp, e a gente levou as entrevistas do Tom Martins, a gente ajudava a divulgar lá em Natal. E aquela divulgação, não sei por que, pegava um pedacinho lá da África. E a gente colocou isso na técnica, na atividade durante um ano. E depois daquilo começou a aparecer bastante a questão da África e tudo mais. Foi bem interessante. E a gente coloca, assim, na realidade, o que a gente coloca agora, a gente está fazendo setorização de cidades.
né? Então, tem um grupo, o ano retrasado, a gente fez a setorização de Santa Rita do Passa Quatro, que é um grupo de pesquisadores que atua lá, e a gente levou curso lá, fez itinerância, deu curso lá, e aí eles quiseram trabalhar essa questão da setorização. E aí a gente pôs essa cidade na nossa atividade durante um ano. E a gente eu percebi assim, um fato bem interessante, eu não sei se eu vou entrar no assunto do verbete dele de amanhã. Um fato bem interessante é que lá na cidade tem um asilo que, quando a gente... Não. Tá. Quando a gente foi para dar o primeiro curso, a gente foi procurar locais onde a gente pudesse, alguma sala, algum local onde a gente pudesse dar. E a gente até visitou ali, porque eles disponibilizavam, mas a gente acabou não dando certo ali. E as meninas que fizeram o curso, elas começaram a ir no asilo para visitar e tal, e aí a gente ensinou que elas exteriorizassem energia, ensinou desassimilação e tal, e a gente falou, olha, isso daí é um bolsão bacana para trabalhar tal. Gente, o asilo... Melhorou? Muito, muito. Era um asilo abandonado. Hoje ele foi reformado. Os velhinhos ali agora participam na cidade, das atividades da cidade. Eles fazem atividades para o asilo. Mudou de ponta cabeça. Aí eu falei para uma delas se elas não queriam escrever um artigo sobre isso, né? Porque é muito bacana. Então é isso. Não, acho que dentro desse contexto mesmo, acho que cada um de nós, a gente é um agente reurbanizador, né, no dia a dia, né? Pelo menos eu me percebo assim, né? Com certeza. Ou negativo ou positivo, né? Positivo. Ali na página 8, na neossinapsologia, eu queria que tu falasse a primeira neossinapse recicladoras das reurbanizações. Ampliasse ali, por favor. Então, o que acontece? A gente participar da técnica energética para-urbanológica ou de qualquer outra técnica energética, qualquer outra atividade dinâmica, assistencial, com fins reurbanizadores, eu entendo que todas acabam promovendo reurbanização. Mas elas acabam promovendo na gente autorreciclagens, né? Você acaba fazendo autorreciclagens por conta de se qualificar para ter uma participação mais efetiva, de se tornar uma mini peça mais eficaz nesse maxi-mecanismo, e essas autorreciclagens podem te levar a reciclagens existenciais, né? Eu coloco aqui porque, na realidade, foi até uma casuística pessoal que durante esses anos, eu buscava fazer essa ressexis e eu entendo que a participação na técnica também me ajudou muito por conta de buscar a qualificação. Na página 7, vem na efeitologia, bem embaixo. Os efeitos evolutivos das atividades energéticas para-reurbanológicas. Eu queria que tu ampliasse, por favor. Então, quais são os efeitos evolutivos, né? As técnicas energéticas para-urbanológicas, elas buscam acelerar o processo evolutivo das consciências assistidas, né? Então, os efeitos evolutivos, eu acho que começa com o resgate das réus, o encaminhamento, ajudar, auxiliar de alguma maneira na destruição e na recomposição, na renovação dos locais patológicos da baratrosfera. A melhoria, a gente acaba ajudando na melhoria da condição intrafísica dos ambientes que foram extrafisicamente reurbanizados. Então, de alguma maneira, a assistência contribui para todos esses efeitos positivos que acontecem com as reurbanizações extrafísicas. Na procedimentologia, você já respondeu todos os itens, mas esse Teletertuliano de São Bento do Sul, ele te faz uma pergunta mais específica, eu vou ler para ver se você pode acrescentar mais alguma coisa.
Na página 10, né, no item 4, conexão, a instalação do estado vibracional, facilitando a sintonização com os holopensenes das centrais extrafísicas, planetas irmãos e serenosfera. Favor aprofundar sobre a técnica da conexão energética com os holopensenes das centrais extrafísicas, planetas irmãos e serenosfera para aceleração reurbanológica. Quais informações podem ser compartilhadas quanto à evolução reurbanológica em andamento diante das crises éticas no planeta? Olha, a conexão, ela é uma técnica, né? Você instala o estado vibracional e, com isso, você faz uma expansão energossomática, facilitando, então, a sintonização com esses holopensenes. Eu acho que, assim, as centrais extrafísicas, elas estão diretamente ligadas à condição das Reurbexes, porque elas têm as energias, os sentimentos e as ideias que são necessárias aí para atuar nesse mega projeto. O holopensene, o serenológico, a serenosfera, é porque ela é que comanda toda a reurbanização extrafísica. Os planetas irmãos, porque são civilizações afinizadas ao holopensene de evolução, pró-evolutivo do nosso planeta, e que podem, de alguma maneira, se forem mais evoluídos, compartilharem para tecnologias mais avançadas, eu acho, até para trazer, compartilhar energia, porque se você faz a conexão com essas civilizações intrafísicas, você pode trazer essa energia para ajudar aí no processo das reurbanizações extrafísicas. E eu entendo que tudo isso que ele falou dessa situação mais difícil é por conta justamente da gente estar passando no olho do furacão das reurbanizações extrafísicas. Eu entendo que esse momento seja um momento difícil para a humanidade, porque ela está recebendo os reflexos do movimento mais, vamos dizer assim, mais potencializado das reurbanizações extrafísicas. Há uma turbulência, essa turbulência ela aparece aí nesses conflitos, em todas essas situações que ele colocou, mas eu entendo que faz parte do processo e que tudo está sob controle e comando dessas consciências mais evoluídas que são os serenões. E poderia estar muito pior. Ontem mesmo a gente colocou, né, que, apesar de tudo isso, nós estamos aqui, o planeta está existindo e está passando por esse processo, e eu entendo que lá na frente tudo vai melhorar. Mas é importante a gente lembrar que para melhorar, primeiro piora. Então nós estamos na fase do primeiro piora. Aí, lá na frente, tudo melhora. Mas sabe que eu tenho uma perspectiva bem otimista, sim, porque o professor Valdo tinha, né, antes dele dessomar, sempre ele falava da perspectiva de piorar até, acho que 75, 95, uma coisa assim, para depois começar a melhorar. E eu acho que, na medida em que, por exemplo, o grupo de vocês, com essa iniciativa, a ideia da TENEPS, que está muito divulgada e que está cada vez mais se ampliando. E agora o Zéfiro trabalhando lá sem o corpo físico. Eu penso que esse prazo pode até diminuir, né? Mas assim, pode ser um otimismo muito grande meu, né? Ou então uma vontade muito grande, né, de que isso esteja acontecendo. Mas nada é impossível de que aconteça, né? É importante que as pessoas entendam que isso é um reflexo das reurbanizações extrafísicas e que vai gerar mesmo toda essa turbulência, né? Mas é um momento evolutivo da nossa humanidade, né? Na Maniologia, página 9, poderia ampliar sobre a evitação da megalomania na interassistência? Então, na realidade, assim, isso é com relação às pessoas que, de repente, têm um parapsiquismo mais aflorado, mais desenvolvido, tomar cuidado
para não extrapolacionar a questão do parapsiquismo e, de alguma maneira, utilizar isso de maneira não anticosmoética, mas querendo se sobrepujar aos demais participantes, né? É só isso. Na neossinapsologia, página 8, poderia expandir as neossinapses as neossinapses recicladoras das reurbanizações? Essa pergunta anterior veio de uma pessoa e essa aqui agora vem da Alemanha para você. Neossinapses recicladoras das reurbanizações. Eu vou responder novamente, então, essa. Você já respondeu? Já. Faz uma outra abordagem, então. Então, a participação nessas técnicas energéticas que tenha o objetivo de trabalhar com as para-reurbanizações ou em qualquer outra atividade energética assistencial, ela demanda que você desenvolva, que você qualifique a sua condição pensênica, a sua condição energética, e isso te leva a fazer reciclagens, né? Então, vai gerando em você neossinapses recicladoras, você vai melhorando, buscando se aprimorar, e com isso você vai adquirindo neossinapses recicladoras. Virgínia, na fatologia, na página 6, na quinta linha, você coloca uma coisa que a gente acha muito importante, que é o trabalho qualificado, autolúcido, ombro a ombro com os amparadores extrafísicos. Você pode expandir isso aí para a gente? E junto, só para você ter uma noção, que eu marquei duas coisas importantes aqui. A interconfiança, amparador extrafísico e amparando. Tá. Então, o trabalho qualificado autolúcido é assim, aquela qualificação com o objetivo de fazer a melhor assistência, sabendo da importância do momento que a gente está vivendo no planeta, junto com a Equipex. Né? Então, a Equipim, todo o grupo ali, sabendo dessa importância e conectado ali junto com a Equipex, que com certeza está mais do que conectada com a gente. Então, essa é a importância do trabalho ombro a ombro. Você está ali junto, a sua responsabilidade, o seu comprometimento já assumido e a realização disso, né? Fazendo a sua parte, né? Fazendo a sua parte da melhor maneira que você pode, né? E essa interconfiança entre aparador extrafísico e amparando, eu fiz uma conexão aqui com o efeito imediato da ação das ECs, né? Porque eles estão sabendo, quem está trabalhando está sabendo, então amparador e amparando está ali junto naquela conexão. Eu acho que na hora da necessidade das energias conscienciais, né, de conectar as centrais extrafísicas, então se os dois estão conhecendo, né, ambos conhecendo o trabalho, fica muito mais fácil, né? Sim, essa interconfiança é você saber que ele vai estar ali e ele ter certeza que você vai estar presente, né? Então, aquela interconfiança de que os dois estão fazendo o melhor que podem. E a questão das energias... Do efeito imediato da atuação das ICs. Então... Porque essa equipe, né, que você falou, sim, essa equipe, tudo com o mesmo foco, com o mesmo escopo. Na hora que precisa das centrais extrafísicas, eu acho que o efeito imediato, né? Pensou, o resultado vem, né? E também a questão né, a sua energia vai na sua frente. Então, o efeito da sua chegada no ambiente é imediato, ou é positivo, ou ele desequilibra o ambiente. E isso é muito importante quando você vai participar de uma técnica energética grupal, no caso aqui, a técnica energética para-urbanológica. Eu coloquei por conta disso, porque o efeito da sua energia é imediato na assistência ali. Está todo mundo interligado, né, energeticamente. Continuando, então, no efeito, pode fazer mais uma? Que página que é? É na página 8, na segunda linha. Página 8,
Achou? Pode falando. Que Segunda linha. É. Os efeitos do aprendizado na assistência. Isso aí é legal, né? O que acontece, né? Conforme você vai participando, conforme vão acontecendo as experiências, você vai aprendendo, né? Então, a assistência é um grande aprendizado, né? Você aprende que é muito importante você ter o equilíbrio holopensênico, você aprende que a sua energia, na realidade, é como o sangue pode salvar vidas num soma. A sua energia pode ajudar no resgate, em salvar a história de uma consciência, não é? Então, a preciosidade da sua energia, ela é tão preciosa como o sangue aqui para a gente, os humanos. Então, você vai aprendendo isso na assistência, como é importante você conseguir mexer melhor com as suas energias, expandir, exteriorizar, aprender a se comunicar com o extrafísico através da sinalética energética pessoal. Então, você recebe um comando, olha, hoje vai ser mais laborosa a atividade, exterioriza. Aí você recebe aquele comando e você começa a exteriorizar, você nem sabe por que você recebe aquele banho de energia. Para mim, eu já sei que eu estou fazendo a coisa certa. Então, se aprende a se comunicar com o amparador, com a equipe extrafísica. Então, eu acho que a assistência, na realidade, o efeito do aprendizado é maravilhoso, né? Porque você chega primeiro, eu pelo menos cheguei na conscienciologia, eu tinha medo de um monte de coisa, né? Então, você perde o medo, você vai entendendo que você consegue muito mais, você ganha autoconfiança, né? E você se sente muito feliz porque você faz aquilo que você quer. Eu sempre quis ajudar de alguma maneira, nunca sabia direito como é que fazia. Eu lembro que eu era pequena, minha avó vivia na igreja católica e eu ia lá na sacristia porque eu queria ajudar, eu precisava de alguma maneira ajudar, não sabia, eu era um tequinho de 7 anos. Então, eu acho que isso é íncito da gente, mas a gente não sabe como fazer direito. E, de repente, você encontra um grupo e aquele grupo tem aquele objetivo, então, é aquilo que apara a gratidão. Quando você está ali, é um negócio fantástico, a gratidão que você sente de poder estar participando daquele projeto, né? Muito bacana. Dentro da assistência também, queria que você ampliasse na página 9 a maneologia, a evitação da megalomania na interassistência. Isso aí dentro da... Essa é uma pergunta do teletertuliano verbete também, né? Sobre a megalomania aquele lá que eu tinha falado? A evitação da megalomania na interassistência. Então, são 3, né? Ele é uma nova aqui. Você já respondeu isso, né? Sim. Você ia perguntar também. Então, são 3 perguntas. Eu acho que é melhor de novo a respeito. Melhor você responder novamente com outra abordagem. A gente tem que tomar cuidado porque numa equipim existem as pessoas que têm mais desenvolvimento parapsíquico que outras. E aí, quem é mais desenvolvido parapsiquicamente não utilizar isso como alguma coisa que vá, de alguma maneira, sobrepujar a pessoa ou evidenciar a pessoa, né? Todos ali, a equipe, ela tem dentro, eu acho que assim, o parapsíquico que tem mais desenvolvimento, ele tem a sua importância nos relatos da parafenomenologia, mas existe aquele que caladinho ali, ele pode estar exteriorizando energias muito mais assistenciais, a gente não sabe o que acontece ali, né? Então, cada um tem um papel, o importante é que todos saibam da importância da união, do grupo, do respeito e principalmente do objetivo, né? Que é promover a assistência. Agora, tem uma fala do professor Valdo que sempre dizia assim, ó, quem não tem banca não põe competência, porque na assistência... Quem tem banca, só põe banca quem tem competência.
Só bota banca que tem competência. Eu falei na negativa. Então, aí... Então, aí com isso, o que eu tô querendo falar? Essa megalomania pode ser também a pessoa que tem um parapsiquismo com um determinado nível de cosmoética e quer fazer o mundo acontecer. E aí vai acabar dando mais trabalho para o amparador do que vai ajudar. Exatamente. Não pode ser isso também? Sim, pode ser, com certeza. Muito bem colocado também. Eu coloco assim que a gente está com um grupo muito coeso, já tivemos algumas situações, mas não existe mais, porque o grupo ele não é exatamente o mesmo desde que começou. Existe algumas consciências que estão ali desde o início, mas... as pessoas se agregam ao grupo e às vezes não ficam, né? Esse grupo que a gente está já há algum tempo, ele é bem tranquilo, assim, eu percebo que existe uma preocupação com o bem-estar do outro, sabe? Assim, uma conexão, uma afetividade, um negócio bem bacana ali no grupo. Eu entendo que isso também seja um fator muito importante, principalmente na questão da técnica energética para-urbanológica, porque você vai lidar com a questão do acolhimento. Então, esse se preocupar com o bem-estar do outro é uma energia importante na hora que a consréu é trazida e que você está exteriorizando, porque você exterioriza aquilo que você é, né? Então, se você tem aquilo dentro de você, se preocupar com o outro, saber como é que o outro está e está ali para ajudar, você vai estar exteriorizando essa energia para a consciência ali que está sendo assistida, né? Uma outra questão ainda, só para elucidar aqui, que não é pegadinha, porque quando eu apresentei o primeiro verbete, jejum ainda, e era o professor Valdo, eu enfrentei essa pergunta e na realidade, a gente fica, é uma coisa tão simples, a gente não se lembra, é a questão que você cita, tanto na elencologia, quanto na fatologia. A isca humana lúcida, ou a escagem lúcida, poderia ampliar para nós? Que é, por favor? Ela está na página 9, na elencologia, primeira linha, né? A fatologia. A isca humana lúcida, e na fatologia, lá na 8ª linha, a escagem lúcida. Isso aí a professora veterana tem condições de explicar bem o que é, né? Mas a pessoa jejuna, pergunta assim, a gente liga diretamente à isca do anzol. Na realidade você faz a escagem de consciências para assistência, consciências necessitadas para assistência, você faz durante toda a semana. Geralmente a gente percebe assim que vai acumulando mais no final de semana, mas eu percebo também que assim, eu sou tenepsista. Algumas escagens, elas são resolvidas na TENEPS, mas é interessante que algumas escagens, elas ficam, apesar da TENEPS, a Consciex fica ali acoplada no meu campo até o momento da técnica energética na segunda-feira. E aí depois eu percebo que a situação foi resolvida. Então eu entendo que alguns casos sejam realmente para ficar no campo e recebendo assistência e depois serem encaminhadas através da técnica energética para-urbanológica, a PROCIN aqui no caso, né? Tem um verbete, escagem interconsciencial, que você pode... a diferença porque a gente usa já... eu sou isca inconsciente. Isso é uma metáfora e um eufemismo, metáfora não, eufemismo para dizer que você ficou assediada, porque se você assimila e só vai descobrir que está escada, depois quando está assediada, você já, não é? Então, a isca consciente é aquela que você percebe que a consciência está se aproximando, Sim, você aguarda com ela na psicosfera. Sim. Até que faça um trabalho com ela, né? Oi, Virgínia. Parabéns pelo verbete, tá? Aqui mesmo na página 9, na mitologia,
na mitologia. Para você falar a respeito desses 3 itens que você constou aqui, a desmitificação dos parafenômenos, do parapsiquismo e a eliminação do mito da solidão. Tá. Então, a desmistificação dos parafenômenos e do parapsiquismo a gente pode falar junto, porque conforme você vai atuando, participando dessas atividades, dessa técnica energética para-urbanológica, você vai desmistificando a condição das parapercepções, né? O parapsiquismo. Então você vai aprendendo a desenvolver a comunicação com o extrafísico, você vai aprendendo a entender como acontecem e quando acontecem os parafenômenos. Então você vai desenvolvendo clarividência, você vai aprendendo a fazer projeção assistencial, você trabalha a questão do parapsiquismo com o trabalho das energias, na exteriorização, você percebe acoplamento de amparador, você percebe, de repente você está assim, numa ilha de ortopensenidade, tudo tranquilo, tal, aí vem aquela condição de turbulência, você sabe que é a consciex que foi colocada ali no seu campo por algum motivo, né? Então, isso daí vai desmistificando todas essas condições aí. Como eu falei, quando eu nem conhecia a conscienciologia, eu morria de medo de tudo isso daí. Então, agora é tudo tranquilo. E a eliminação do mito da solidão é porque, assim, eu entendo que se você participa de uma técnica ou de qualquer atividade energética, mesmo na TENEPS, ou junto a um grupo evolutivo, não vai ter mais a questão da solidão, né? Porque você sempre vai estar junto, ou com a equipim, mas você está ali junto com a sua equipex. Na TENEPS tem o seu amparador, aquela interconfiança gera em você aquela sensação de sempre você ter alguém com quem contar. Eu acho que é isso, a gente não se sente mais sozinho. Tudo bem? Na especialidade, página 6, a reurbexologia é uma palavra sinônima, idêntica de para-reurbanologia, ou existe alguma diferença sutil entre as duas especialidades? Antes que você responda, nesse caso específico, eu vou dizer uma coisa que o professor Waldo sempre dizia para a gente. Palavras sinônimas nunca são idênticas. Elas sempre têm algum detalhismo. Né? Agora você responde especificamente a essas aqui. Então, a reurbexologia, ela é o estudo da Reurbex. O que é a Reurbex, né? Eu tenho até aqui, a Reurbex é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradadas, patrocinadas por serenões, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das SOCINs, sobre as quais exercem influências antievolutivas e deletérias para a humanidade. Então, a reurbexologia, ela estuda as reurbanizações extrafísicas que tem como objetivo atuar positivamente na condição intrafísica. A para-reurbanologia, a definição dela, eu encontrei no site do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. E é colocado assim, que é a especialidade da conscienciologia, que estuda as técnicas, o maximecanismo assistencial e os efeitos das reurbanizações multidimensionais, Reurbex e Reurbin neste planeta. Então, a para-reurbanologia, ela estuda a Reurbex e a Reurbin. É o geral, né? É o geral. E a reurbexologia, ela vai estudar as Reurbex, que, isso, claro, tem o objetivo de atuar no intrafísico. Tá ótimo. Na binomiologia, página 8, como manter ao mesmo tempo a concentração mental e a atenção dividida? Então, esse é um atributo que a gente tem que desenvolver para participar de atividades energéticas interassistenciais, porque na técnica energética para-reurbanológica APROCIM, você tem que estar com a atenção focada nas fases. E vai
vai ter que estar com atenção também nas parapercepções. Por quê? Porque você vai recebendo informações mentais, intuições, acoplamento, banho energético, acontece de tudo lá, clarividência, né? Então, você, na realidade, você vai desenvolvendo isso conforme você vai praticando. Tem verbetes também que falam, eu estou falando isso para ele, que ele é de Ribeirão Preto, eu conheço ele gosta de estudar. Então, assim, tem omnivisão, tem vários verbetes que dão essa possibilidade de você concentrar em vários pontos ao mesmo tempo, né? Mas a prática ajuda muito, né? Na antagonismologia, página 8, pode detalhar o antagonismo padrão energético ginossomático, padrão energético androssomático? Eu entendo que existe a diferença da energia feminina, que é o ginossomático, e a energia masculina, né? Mesmo por conta da fisiologia da mulher e do homem. E também, mesmo o professor Valdo falava, né? A mulher tem a energia dela mais fraterna, né? Tem a questão da maternidade e tudo isso daí, né? Então, é diferente. Pela própria fisiologia e pela própria maneira de ser. A mulher, ela é mais sensível, ela é mais, como que eu posso dizer? Ela lida mais com a questão da emoção, ela é mais intuitiva, né? É diferente, eu entendo que existe uma diferença aí, sim. Importante os dois na assistência, mas eu acho que até na hora de você fazer uma assistência mais direta, é importante até essa diferenciação energética, né? Ter as duas, né? Ter as duas, né? E é por isso exatamente da diferença entre as duas que a gente vai renascendo em ciclos, né? Ora homem, ora mulher, para a gente ir adquirindo todos os tipos de habilidade aí energética. Na página 10, primeiro parágrafo, além da APROCIM, quais técnicas energéticas para-reumanológicas podemos aplicar? Então, a gente já falou bastante sobre isso, que as técnicas energéticas assistenciais, de alguma maneira, toda a assistência acaba, se ela for uma assistência desinteressada, ela acaba ela acaba ajudando nas reurbanizações extrafísicas. Eu tenho alguns experimentos no acoplamentário que são direcionados justamente para a temática da para-reurbanologia. E eu entendo que essas dinâmicas que acontecem no acoplamentário também devam ajudar mais especificamente nas reurbanizações extrafísicas. Mas mesmo a TENEPS também, ela ajuda na reurbanização extrafísica. Toda a dinâmica, toda a prática energética que tem o objetivo assistencial vai chegar lá e vai ajudar, vai entrar no fluxo serenológico. Na pensinologia, agora a gente está fazendo perguntas de um teletertuliano de São Paulo. Na pensinologia, página 6, final da 6ª linha, poderia discorrer sobre a conexão com o holopensene dos evoluciólogos? Então, é importante esse holopensene dos evoluciólogos porque eles coordenam todo o processo proexológico das consciências, tanto de maneira individual e também de todo o grupo componente do próprio Mega Grupo Karma. Os evoluciólogos também, eles patrocinam excursões extrafísicas dos grupos de paraestudos, que a gente percebe também que acontecem lá durante a técnica. E os evoluciólogos também, eles, junto com os serenões, eles fazem as considerações, as avaliações sobre as consréus que deverão ou não ser transmigradas. Então, o papel dos evoluciólogos para a gente ali na técnica energética para-reumanológica tem bastante importância. Na fatologia, você já respondeu sobre a Proximarium, mas esse teletertuliano de São Paulo te pergunta quais são as características dele. Se você puder complementar, senão a gente passa para a próxima pergunta. É um salão
todo branco, com cadeiras brancas, climatizado. A gente tem um barômetro lá que a gente usa também para ver as condições da atmosfera. A gente tem, o que mais? Esse é o mesmo teletertuliano que a gente convidou para ir lá. Ele mora em São Paulo, é pertinho, então, você né? pode ir lá participar. Para ver. Tem colchonetes, tem cadeiras brancas. É um local onde a gente faz atividades de docência e onde a gente faz a técnica. Na neossinapsologia, página 8, quarta linha, poderia ampliar as parasinapses interassistenciais? A gente já falou sobre isso, não? Não sei. É porque às vezes eu não consigo anotar. Acho que não falamos, não. Parasinapses interassistenciais. É porque às vezes não dá tempo de eu anotar. Então, conforme você vai participando da atividade, você vai desenvolvendo parasinapses interassistenciais por conta das vivências. Quando você tem uma vivência, aquela vivência te impacta de alguma maneira, eu entendo que aquilo lá vai gerando parasinapses, né? E essas parasinapses assistenciais têm a ver com a questão do desenvolvimento de um fraternismo maior, de uma consciência de responsabilidade interassistencial maior. Eu tenho uma casuística aqui, que é assim, eu não sei onde que ela está, eu vou contar, então na onde ela está tem a data, mas eu não achei, então eu vou falar de cabeça, que me marcou muito. Eu estava na conexão com a serenosfera e eu recebi um aporte de energia assim muito fraterna, e o campo, quando o campo fica muito assim gelado, eu também já sei que vai acontecer alguma coisa mais séria assim. E aí veio para o meu campo, eu vi pela clarividência uma consciex em forma de uma consciex que estava com paravisual de lobo. Ela estava numa situação bem difícil e ela não falava, mas ela ficava comendo os pelos das mãos e dos braços assim. E aí aí me veio a informação que eu deveria exteriorizar aquilo, que eu pensasse naquilo que eu amava mais, exteriorizasse. Eu fico emocionada até. Exteriorizasse muita energia. E aí eu fui aí eu exteriorizei muita energia. Dedo engano, né? E aí, exteriorizando, eu vi que ela foi envolvida numa cúpula de gelatina, e ela sumiu dentro daquela cúpula de gelatina e saiu. E eu fiquei, me interroguei, o que será que aconteceu? Aí, imediatamente, eu fui envolvida numa cúpula de gelatina, igualzinha ela estava, mas tinha tanto amor lá dentro daquele lugar. Era um sentimento assim que não dá nem para descrever. Eu me sentia assim, sabe, como se você tivesse dentro da sua mãe, uma coisa assim, um amor tão grande. Aí eu entendi, ele quis mostrar para mim o que tinha acontecido, que a consciex ela não falava, ela estava tão parapsicótica e ela precisava só ter amor, ela precisava perder o medo, ela estava com muito medo, ela não falava, e ela precisava só de amor. E aquilo me impactou tanto que eu acho que isso foi um grande momento em que gerou essa neossinapse. Então, é um exemplo. Na exemplologia, página 9, poderia aprofundar a exemplologia? Então, vamos lá. A técnica energética para-reubanológica ego-kármica, ela vai acabar promovendo reciclagens no praticante, porque a gente já conversou no dia a dia. Acabou a pilha? No dia a dia, conforme você vai participando da técnica, você percebe que você tem que melhorar. E essa percepção, essa necessidade pessoal vai levando você a fazer autorreciclagens. A técnica energética para-reubanológica grupo kármica é que, de alguma maneira,
quando você faz uma assistência desinteressada, você acaba, como ela é uma prática para-reurbanológica, você acaba reurbanizando também o grupo karma ao redor, porque as consciências extrafísicas que provavelmente assediam o grupo ali mais próximo, elas também acabam sendo assistidas. Eu percebo que isso acontece também na TENEPS, né? E a técnica energética para-reurbanológica policármica é aquela, então, é uma amplitude, é quando ela já vai estar atuando na para-reurbanização de cidades, de países, do planeta como um todo. Aí esse teletertuliano pede para você comentar a frase enfática. A técnica energética para-reurbanológica, ferramenta assistencial colaboradora do movimento reurbaxológico planetário, potencializa a evolução da humanidade para a humanidade. É o que a gente fala, né? Esse projeto, esse mega projeto dos serenões de reurbanização extrafísica tem como objetivo acelerar o processo evolutivo da humanidade e para a humanidade. Olha, é um texto bem grande, agora eu vou ler, se precisar eu leio de novo. Aproxime, página 10, item 4, conexão. Principalmente na conexão com os planetas irmãos e serenosfera. Poderia, por gentileza, fazer um comentário sobre o fato de que, quando na atividade energética o aproximador estar a alguns centímetros de distância de um específico aproximador, acontecer a potencialização da percepção de presença de seres extrafísicos de outros planetas e também imagens de outros planetas. E quando não tão próximo a esse específico aproximador, as percepções de presença de seres extrafísicos de outros e imagens de outros planetas simplesmente diminuem, teria alguma relação entre o aproximador específico? Essa pergunta vem de Hortolândia, São Paulo. Ele fica perto de vocês, não? Hortolândia? Tem 2 aproximadores de Hortolândia. Pode ser que ele seja de lá. Então, as energias disponibilizadas durante a técnica são energias de cada aproximador. Eu entendo que cada aproximador tenha a sua especificidade energética por conta da sua holopensenidade. Então, eu entendo que pode acontecer do que ele está falando ser uma realidade, de quando ele está próximo de um aproximador, ele ter uma condição de expansão, pelo que eu entendi, não é? Do parapsiquismo e ter percepções. Ele diz do aproximador a centímetro de distância é um específico aproximador. Então são 2 aproximadores. Ele está dizendo dele, aí tem uma potencialização e ele percebe a percepção da presença de seres extrafísicos e de outros planetas. E também pode ser também assim, né? Ele está perto de um aproximador que de alguma maneira ele tem alguma afinidade e essa afinidade facilita a ele a expansão do parapsiquismo dele. Pode ser também, isso também não acontece, mas assim, a presença de extraterrestres, por exemplo, a gente tem algumas dinâmicas aqui que ora eles aparecem, horas não aparecem. Normalmente eles estão aparecendo, então não é uma coisa assim muito difícil de acontecer. Sim, lá acontece. E a parapercepção dele pode ser isso mesmo que você falou, pode ser o sinergismo com outro determinado aproximador, que já tem aquele rapport mais intenso. Ele já tem aquela afinidade. Que aí o próprio extraterrestre se manifesta, se deixa ver, né? Se deixa ver. Isso. Porque nem todos os amparadores se deixam ver. A gente orienta, assim, em situações desse tipo, que a pessoa anote e vai fazendo a pesquisa, vai tendo as suas versões, suas hipóteses, até chegar a uma conclusão. Não dá de imediato dizer isso, aquilo, incorre em muito erro, né? Então, o parapsiquismo tem que tomar o cuidado, fazer as devidas anotações, sugerir hipóteses, né? Repetição. Uma das hipóteses que a gente colocou, colocamos científico. 2, né? Colocamos 2 hipóteses, né? Mas, pode falar.
Não, bem dentro desse contexto, que eu queria entender um pouquinho mais. Essa questão dessa técnica, né, que vocês trabalham lá, é o que forma esse campo da serenosfera? Como é que é? Não, é assim, essa técnica é uma técnica que tem como objetivo auxiliar nas reurbanizações extrafísicas e no... Não, compreendi, mas eu queria saber do campo. Então, o campo, eu vou falar segunda-feira do campo. O campo energético para-urbanológico. Quando você forma esse campo, nesse campo você vai fazendo conexões. E o último patamar das conexões é justamente os serenões, que para a gente dar um equilíbrio geral, trazer o máximo de energia, e aí se conecta com esse fluxo serenológico para poder, de alguma maneira, auxiliar com as nossas energias na questão das reurbanizações extrafísicas. O que a gente percebe é que são trazidas com CIEXs, elas são resgatadas, são trazidas ali para a primeira assistência, e depois elas são encaminhadas. Eu não entendi isso, porque todo trabalho de assistência monta-se um campo primeiro. Sim, né? Mas é que como fala em serenosfera, por isso que eu queria entender o que formaria esse campo. O verbete dela, serenosfera, né? Que é a esfera de energia que envolve o serenão. A gente busca a conexão com esse holopensene serenológico, com essa psicosfera que se instala quando a gente faz a sintonização. Essa psicosfera. É um exercício, né? Exercício. Aí a condição de você estabelecer o contato vai depender do treino, da capacidade das pessoas, enfim. Mas é um objetivo, né? Como se fosse uma meta. Na época eu estava lendo na Megapensinologia, onde tem ali na terceira linha, fala reoberxologia, né? Igual assistência serenológica. Depois, né, tem a para-reurbanização também, que fala do mega desassédio serenológico. Porque, assim, a técnica energética para-urbanológica, ela está diretamente ligada com as reurbexes. As reurbexes são comandadas, são levadas à frente pelos serenões. É o mega projeto de aceleração evolutiva dos serenões. Isso. Então, por conta disso que a gente trabalha muito com a questão da serenologia. Principalmente do serenão reurbanizador, né? E, é claro, o incógnita também, ele trabalha. Ele é uma consciência livre, que ele superintende todos os serenões também. Então, ele também trabalha com reurbanização também. Mas, enfim, gente, eu acho que ficou ótimo aí o verbete, a explicação está ótima. As pessoas podem assistir essa tertúlia depois para entenderem um pouco mais, assistir amanhã, depois da manhã, que ainda tem muita água para rolar ainda, explicando, né, toda essa questão. A gente parabeniza você pela tua tertúlia, pelas suas tertúlias. Obrigada. Pelas explanações, pela assistência, né, que você faz a todos nós aí, mostrando um trabalho de assistência, né, que todos nós aprendemos também. Guardamos, então, os novos verbetes, agradecemos a vocês aqui que conseguiram permanecer até agora, os teletertulianos, aos teletertulianos também. Aguardamos todos vocês diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, porque são os tertulianos, os teletertulianos, com verbetógrafo do dia, que dão aí um molho, um incentivo aí ao nosso debate. Então, a gente aguarda vocês e passamos, então, para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 24 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Marilux com o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, a Sofia com o 4º Imersão em Conscienciometria e a Virgínia com o 1º Congresso de Para-Reurbanologia. Boa tarde a todos. A Ciclosapiens refaz o convite para o curso Pangrafologia Verbetológica, que acontecerá aqui no CIAEC,
no dia 29 de setembro a 1º de outubro. Este curso será ministrado pelos professores Hernande Brito e a professora Dulce Dal. O objetivo desse curso é possibilitar o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico. Favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Mais informações e inscrições pelo caec@caec.org ou pelo telefone 45 2102 1499. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 4ª imersão em Conscienciometria, que acontecerá no período de 3 a 5 de novembro de 2017, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do CAEC. É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos ampliar o conhecimento contra a própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais, ampliar a autolucidez quanto ao papel pessoal na maxi-proex grupal. E para aprofundarmos nossas autopesquisas, a imersão contará com 2 campos bioenergéticos conscienciométricos com o BIPCOM Luiz Gonçalves, além de 3 workshops com as suas respectivas temáticas. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Participem, estamos aguardando vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los a participar do 1º Congresso Internacional de Para-Herbanologia, que vai ser realizado na ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, em Jundiaí, Estado de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Maiores informações pelo site www.acipec.org. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Cidadania Multidimensional, a especialidade é a Parasociologia, o verbetógrafo é o professor Walter Almeida. Agradecemos a presença e a participação de todos, uma boa tarde e até amanhã.